Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de eletricidade eletrônica, continuando a falar sobre os resistores, né? E continuando aqui, nós vamos hoje falar sobre resistências em série, certo? Ou resistores em série ou resistência em série. Resistor é o componente, né? E vamos falar de resistência de uma maneira geral, certo? Bom, pessoal, resistência em série. Nós temos aqui a resistência 1. Deixa eu só mudar a cor aqui do lápis. Nós temos aqui duas resistências. A resistência 1, simbolizada aqui pelo resistor R1, né? E a resistência R2 aqui, certo? Então você tem duas resistências ou dois resistores aqui no caso, né? E a resistência total vai ser R1 mais R2, certo? Aqui embaixo nós temos três, R1, R2 e R3. A resistência total vai ser o somatório. Então, o que é que a gente pode tirar dessa definição, né? Que em resistências em série você tem vários resistores aqui. Então, você tem aqui o R1, R2, R3 e o R4. Então, a resistência total vai ser a soma de todas as resistências que estão em série, certo? Então, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4 e assim sucessivamente. Não tem mistério, é fácil, é tranquilo. Até agora tá tudo beleza. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um circuitozinho, onde tem uma fonte de tensão aqui, Vs, de 10 volts. Temos um resistor R1 aqui de 300 ohms, R2 de 500 ohms e R3 de 1200 ohms, certo? Eles estão em série. A corrente sai daqui, vai, passa por todos e volta, certo? A corrente não está se dividindo, é a mesma corrente. Ou seja, o que é que a gente pode tirar também desse conceito de resistência em série? A corrente que a gente chama de I, vai ser a mesma em todas as resistências, em todos os resistores aqui. Porém, a queda de tensão vai ser diferente. Então você vai ter uma queda de tensão VR1, vai ter outra queda de tensão VR2 e outra queda de tensão VR3. Anotem isso. A maior queda de tensão você terá em cima da maior resistência, do valor maior de resistência. Então, nesse caso aqui, como nós temos a maior resistência aqui, que é 1200 ohms, o maior valor não é o tamanho da resistência, é o valor da resistência. Então, a maior queda de tensão já posso afirmar que vai ser VR3 aqui, certo? E a corrente será a mesma, ok?
Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar àquele exemplo anterior, certo? Vou pegar uma borracha aqui, vou apagar para não ficar confuso. Vamos lá. Pegar a caneta. Pegar uma caneta mais clara aqui. Vamos lá. Eu sei, pessoal, que a tensão do circuito é 10 volts, certo? 10 volts. A resistência total do circuito, a gente já aprendeu que vai ser, como nós temos 3 resistores, R1 mais R2 mais R3. Certo? Nós temos 3 resistores aqui no circuito, um de 300, um de 500 e um de 1200. Então a resistência total vai ser 300 mais 500 mais 1200. Então a resistência total vai ser 300 mais 500 dá 800, mais 1200, 2000 ohms. Certo? 800 mais 1200, 8210, 2000 ohms. Pronto. Nós temos a resistência total. Agora eu quero saber o valor da corrente. Pela lei de Ohm, a corrente vai ser tensão sobre resistência. Certo? Então, a corrente total vai ser 10 ohms, ou 10 volts, desculpe, dividido por 2000 ohms. Vai ser, se a gente dividir 10 dividido por 2000, nós vamos ter 0,005. 0,005 ampere. 0,005 ampere. Ok? Beleza. Eu sei que essa corrente ela passa por todos os resistores aqui. Então a corrente que passa em R1 é a mesma, 0,05 ou 5 mA, né? Vamos botar aqui 5 mA, certo? Você multiplica 1, 2, 3, 5 mA. Então esse 5 mA vai passar pela resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Isso porque eles estão em série, certo? Então a mesma corrente, que é a corrente total, é a mesma corrente que vai passar em R1, em R2, em R3. Porém, a queda de tensão em cada resistor vai ser diferente. Então, eu quero calcular aqui quanto é a tensão em cima do resistor R1. O que é que eu vou fazer? O que é tensão? O que é tensão? Tensão é corrente vezes a resistência, que no caso vai ser R1. VR1 vai ser 5 mA, ou seja, 0,005 vezes R1, que é 300 ohms. VR1 é igual 300 ohms vezes 0,005. Dá 1,5 volts. 1,5 volts. Então, essa queda de tensão de 1,5 vai ser em cima do resistor R1.
Vamos calcular agora a tensão em cima do R2. Vai ser a mesma corrente vezes o valor de R2, que vai ser 500 ohms. VR2 é igual a 2,5 volts, certo? Vamos calcular também a tensão sobre R3. Vai ser a mesma corrente, porque eles estão em série, a corrente é a mesma, 1.200 ohms. VR3 é igual a 6 volts. 6 volts. Aí, pessoal, vamos lá. Eu tenho que esse VR1 foi igual a quanto? 1,5 volts. VR2 igual a 2,5 e o VR3 igual a 6 volts. Lembra que eu disse que a maior queda de tensão vai ser em cima do maior valor de resistência? Olha lá, 6 volts, enquanto os outros foram 2,5 e 1,5. Veja que é proporcional. Você teve uma queda de tensão 2,5 em cima do de 500, maior do que a queda de tensão em cima do R1, que é de 300 ohms. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte: quanto é 1,5 mais 2,5? 1,5 mais 2,5 volts vai ser 2, 1, 3 e 1, 4. 4 volts, não é isso? 4 volts mais essa queda de tensão de R3, que é 6 volts, vai dar 10 volts. Ou seja, a tensão da fonte. Então, a soma de cada queda de tensão em cada resistência vai dar o valor da tensão da fonte. Beleza? Pessoal, agora vai ter uma sequência de exercícios em que eu vou explicar o que eu quero. Vocês vão, em cima disso que a gente estudou, calcular. Vocês vão tentar calcular. Aí vocês param o vídeo. Quando vocês tentarem calcular, vocês chegarem no resultado, aí vocês continuam que tem a solução. Vamos lá. Exercício. Primeira questão. Calcule a resistência total. Então, quero que vocês digam qual é o valor da resistência total desse circuito, né? Segunda questão. Calcule a corrente total. Pause o vídeo, tentem fazer e depois continue. E aí, pessoal? Tentaram fazer? Se não tentaram, tentem, pause, que aí a gente já vai prosseguir aí na nossa explicação. Vamos lá. Pessoal, é muito simples. Resistência total é a soma das resistências do circuito. Então vai ser R1 mais R2 mais R3. 8 e 4, 12. Com 10, 22 ohms. Nada complicado. É só somar. E a outra questão foi a corrente total. Então, a corrente total, você tem a resistência total, que era 22 ohms. Então, corrente... Deixa eu apagar aqui que saiu um traço aqui. Corrente. Quem é corrente? Tensão sobre resistência.
Que é a tensão? 9 volts dividido por 22 ohms. Se você pegar 9 volts, que é a tensão total, dividido por 22 ohms, que é a resistência total, 0, aproximadamente 41 ampere, certo? Então, o que é que a gente poderia ter pedido também nessa questão? Veja só, a corrente circulante por todo esse circuito é a mesma, 0,41 ampere. É a mesma corrente. Só que a tensão, a queda de tensão em cada resistor desse vai ser diferente. E o somatório vai ter que dar a tensão da fonte. E aonde é que está a maior queda de tensão? No maior valor de resistência, que é o R3, que é o 10 ohms. Então a maior queda de tensão já sei que vai estar aqui, certo? A menor queda de tensão vai ser aqui, subsequentemente aqui em R2, que é 8, e depois em R3, que é 10. Ok? Bom, aqui eu já peço mais coisas. Calcule a resistência total, a corrente total, a tensão em R1 e a tensão em R2. Pessoal, tentem fazer esses exercícios, porque nós vamos ver na aula posterior esquemas elétricos onde nós temos uma coisa chamada divisor de tensão, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E é fundamental que vocês entendam nesse momento resistências em série, certo? Vamos lá, tente fazer, pause o vídeo e aí a gente volta com cada resolução disso que a gente está pedindo agora, ok? Pode pausar, a gente volta já. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram? Vamos lá? Primeira questão. Resistência total não tem mistério. É a soma, 3, 2, 5 ohms, né? A segunda questão. Corrente total, lei de Ohm, 20 volts, que é a tensão que está em cima dos resistores, né? Dividido pela resistência total, 4 amperes, que vai ser a mesma corrente que está passando pelos dois, tanto R1 como R2. Certo? Vamos lá, a próxima questão. Nenhum mistério, né, pessoal? Nada complicado. Lei de Ohm, que a gente já estudou. E agora, resistência em série, que é muito fácil. E muito importante. Bom que se frise. Tensão em R1. Eu tenho a corrente total. Tensão é corrente vezes resistência. Corrente total é a mesma, 4 vezes em cima de R1, que é de 2 ohms, 8 volts. Lembra aí, 8 volts em cima de R1. Eu já sei, como R2 é maior, um valor maior, a queda de tensão em cima de R2 vai ser maior. Vamos lá? 12 volts. Veja só. Então, pessoal, em cima da maior resistência, nós temos a maior queda de tensão. E da menor? A menor queda de tensão. É proporcional. A tensão total vai ser a tensão sobre R1 e a tensão sobre R2. Vai ser R2 12 e R1 8. Aqui está trocado, viu, pessoal? Vocês não estão ficando doidos, não. Aqui, na verdade, R1 é 8 e R2 é 12, certo? Aqui saiu trocado, mas vai dar no mesmo. Que vai dar 20 volts, que é a queda de tensão total do circuito. Ok?
Se tiver alguma dúvida, perguntem, mas o assunto é muito simples, mas muito, muito importante. Vamos agora falar sobre divisor de tensão. Onde nós encontramos divisor de tensão? Em todos os circuitos, praticamente. Divisor de tensão você encontra em circuitos de celulares, notebooks, né? TVs. Nós encontramos em vários, fonte chaveada, em vários circuitos eletrônicos, você encontra o divisor de tensão. E o que é o divisor de tensão? Nada mais é do que resistores em série. Geralmente nós temos dois resistores em série fazendo a divisão da tensão. Nós temos uma tensão que é chamada tensão de entrada aqui. Essa tensão vai gerar uma corrente que vai passar por ambos os resistores, sendo que em cada um desses resistores nós vamos ter uma queda de tensão. Isso a gente já aprendeu em resistores em série nessa mesma aula, há pouco tempo. Então a tensão de entrada é aplicada na parte superior e inferior dos resistores. E aqui nós temos uma tensão que a gente chama de tensão de saída. Então, por que chama divisor de tensão? Porque ele vai pegar essa tensão da entrada e vai dividir, né? Nem sempre nós iremos ter R1 igual a R2. Se nós tivermos R1 igual a R2, essa tensão de entrada dividido por 2 vai ser a tensão de saída. Certo? Ou seja, se eu tiver dois resistores iguais, R1 igual a R2, a tensão de entrada dividido por 2 vai ser o valor da tensão de saída. Pessoal, é muito simples, mas isso você encontra demais em circuitos. Falando para o pessoal que gosta de consertar, que quer consertar. Vamos lá. Eu tenho um circuito, um circuito cuja tensão de saída, a tensão de saída está alterada. Ela está maior do que ela deveria. Então, ela está maior do que deveria. Essa tensão de saída, no esquema, era para ser 6 volts. E eu sei que R1 é igual a R2. R1 é igual a R2. E a tensão de entrada é igual a 12 volts. Minha pergunta: sabendo que resistores em 99,9% dos casos eles alteram para mais, para um valor maior. E ele pode alterar para um valor menor? Muito raro, muito raro. Então, conscientemente, a gente trabalha com a possibilidade do resistor alterando para mais. Se eu tenho a saída aqui, um valor maior do que 6 volts, vamos supor 8 volts, qual seria a sua suspeita? Ora, se eu sei que o resistor, na maioria esmagadora dos casos, altera para um valor maior, e aqui eu teria a metade do valor da entrada, já que eu tenho dois resistores iguais, eu suspeitaria que o R2 está alterado. Esse R2. Eu
tiro ele da placa, ou levanto apenas um lado, não precisa tirar, é só levantar um lado dele, de solda, né? E faz a medição. A possibilidade dele estar alterado para mais, um valor bem maior, é muito grande. Então, veja, um conceito de divisor de tensão já sendo aplicado para você encontrar defeitos. Pessoal, um exercício. Eu tenho aqui 12 volts, tenho dois resistores de 1 kΩ e eu quero saber de vocês o valor que eu vou encontrar no multímetro ou no voltímetro, né? Que eu medi em cima dessa resistência aqui, que vai ser a tensão de saída. Aqui é a tensão de saída. É essa tensão aqui. Qual será o valor dessa tensão? Pause o vídeo, tente fazer de cabeça, que não precisa nem fazer conta, tá na cara, né? E continue o vídeo, que aí a gente vai dar a resposta. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Espero que vocês tenham parado e tentado resolver. O valor tá errado aqui. Não é 12 não. Foi só para dar um susto. O valor aqui tem que ser 6 volts. Vai ser a metade. Certo? E se eu encontrasse 12 volts aqui como estava antes? Vamos supor que eu botei um multímetro aqui na escala para medir tensão e eu encontrei 12 volts. Pessoal, estou passando a mão assim, um suor mesmo, que está muito quente aqui. 12 volts. Encontrei 12 volts. O que é que a gente pode analisar desse circuito? Ora, se eu sei que a maior queda de tensão está na maior resistência, eu posso afirmar que toda a tensão do circuito está caindo em cima de R2. Isso quer dizer o quê? Que R2 está com um valor muito alto. Muito alto. Ou seja, eu afirmo que R2 está aberto. R2 abriu. Ele está como uma chave aberta. Por que eu posso afirmar isso? Pessoal, toda a tensão está caindo em cima de R2. Então, quando é que eu tenho uma resistência tão grande que toda a queda de tensão vai cair em cima dela? Quando o componente abriu. Ele está com a resistência R2, ele está com a resistência igual a infinito. Esse símbolo aqui, pessoal, é infinito, é um 8 deitado. O 8, ele começou a contar, mas é tão grande o infinito que ele cansou e se deitou. Então, R2 está com a resistência infinita. Então, R2 está aberto. E esse circuito, normalmente, ele tem que valor? 6 volts. E se eu encontrasse um valor de 3 volts aqui? R1 estaria alterado. E se eu encontrasse um valor de 0 volts? R1, pessoal, estaria aberto. Toda a resistência cairia em cima de R1. Olhem, não se enganem. Essa aula, hoje, boa parte dos problemas, certo? Eu digo boa parte é porque você encontra em muitos circuitos com defeito. Fazendo essa análise de tensão, você consegue encontrar o componente. É uma análise que a escola CTA, a qual eu sou aluno,
Professor Mário Pinheiro, quem puder, vá lá pro canal dele, dê uma olhada. A escola CTA é muito boa. Eles aplicam esse conceito de análise de tensão em cima de valores de resistência. Então você tem proporcional. Ora, se você num circuito, você tem, deixa eu apagar aqui que já está uma lambança aqui. Aí. Num circuito, você tem lá no esquema, pessoal dizendo aqui que o normal aqui é 6 volts, viu? Deixa eu apagar aqui. O correto é 6 volts. Aqui você tem, geralmente, isso aqui. Você tem uma simbologia assim. Vai ver. VC, sei lá, 6. VC6. Aí lá em outra parte do esquema você tem algo assim. VC6. Aí você vem para um resistor e vem e deriva para outras coisas. Aí você, na hora que você vai medir lá o VC6, porque essa parte aqui não está funcionando, não funciona. Se aqui você está com 0, aí você vai lá no esquema, aqui você está com 0 também. O que é que está acontecendo? Esse resistor aqui, ele está aberto. Então toda a queda de tensão está aqui em cima dele. E nesse aqui, a tensão é 0. Por isso que está saindo 0 aqui. Então você encontrou o defeito. R1 está aberto. Você substitui, o circuito volta a funcionar. Que circuito é esse, professor? Circuito de TV, circuito celular, circuito de um monte de coisa, de impressora, de um monte de coisa. Então essa análise é uma análise técnica, divisor de tensão. Lógico que quem inventou essa questão de divisor de tensão não foi a CTA. O que eu estou falando da CTA nem estou ganhando nada para isso, mas a CTA é uma grande escola, né? Quem tiver oportunidade, estude pela CTA também. Pessoal, é o seguinte, eletrônica você tem que estudar muito, fazer vários cursos, se você puder, né? Pegar bons, tem vários canais, né? Muito bons no YouTube, né? E que ensinam várias coisas. Eu estou fazendo esse curso de eletricidade eletrônica para que vocês tenham uma base, para que vocês tenham conhecimento sem gastar nada. Eu só peço que curtam, divulguem, né? Eu não estou ganhando nada para isso, né? O que o YouTube me paga é muito pouco com relação ao tempo que você se disponibiliza para gravar, né? Estou com a fonte aqui atrás que eu estou consertando, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar ela aqui. É uma fontezinha chaveada, genérica, né? E paro, gravo essas aulas. Vocês veem que de vez em quando eu dou uma. Não é todo dia que eu gravo aula, nem eu pretendo gravar uma aula por semana. Mas estudem, se apliquem, façam os exercícios, tentem entender. Se não entender, perguntem, certo? Tem 2 alunos aí que sempre ficam, professor, legal, tal, obrigado, tá ensinando e tal. Isso é bom, esse retorno, porque eu sei que eu estou plantando uma semente aí para vocês, né? E se puderem, façam o meu curso. Também é um curso
completão aí que vai lhe dar também não só uma base, mas um conhecimento de cálculo, inclusive de cálculo também muito maior, de entendimento de placas eletrônicas, essas coisas, né? Aqui eu estou dando a base, não tem como você abordar tudo, que é muito, o universo da eletrônica é muito grande, né? Pessoal, se vocês gostaram, dê um joinha, dê um like aí, né? Se não gostaram, dê um dislike, né? Façam comentários, eu gosto quando vocês comentam, né? Críticas construtivas, né? Tudo dentro do respeito. E se inscreva, né? Clique no sininho, porque senão o YouTube não avisa. E até a próxima, né? A próxima às vezes eu não cumpro assim o que eu digo que eu vou fazer, né? Porque às vezes eu penso assim, pô, é melhor eu colocar tal determinado assunto antes. Mas eu pretendo na próxima trazer esquemas elétricos para mostrar essa questão do divisor de tensão, certo? Antes da gente adentrar resistores em paralelo. Tem os resistores em paralelo e resistores mistos, que é série paralela. Como o divisor de tensão é muito importante, né? Não é a coisa mais importante do mundo, mas é importante que vocês saibam. Eu trago na próxima aula os esquemas, que aí a gente identifica onde tem divisor de tensão e quem sabe até a gente já faz até os cálculos ali. Aí a gente simula um defeito, uma coisa, para vocês descobrirem, né? Que eu sei que a grande maioria quer realmente consertar aparelhos e tudo mais. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.